Bem-vindo ao curso de Laravel 12. Nesse curso, a gente vai aprender a estrutura do framework Laravel, a gente vai codificar um projeto do zero até um sistema prático no ar. E para começar, é importante a gente falar o que é o Laravel e por que a gente vai trabalhar com ele, né? E o Laravel é o principal framework PHP. Ele é o framework PHP mais usado no mundo, assim. É, ele é extremamente completo. Eu vou falar um pouco sobre o ecossistema dele mais para frente, mas quando a gente fala de PHP, a gente sempre, no geral, a bolha de programação tem um preconceito assim de falar que é uma coisa ultrapassada e tal, mas o Laravel rompe com tudo isso. Ele não é feito de uma forma com gambiarra nem nada do tipo. Ele é uma engrenagem que gira extremamente bem, principalmente por conta do seu ecossistema. O que o Taylor e companhia fazem com o Laravel é inacreditável. Então, o Laravel, eu gosto muito dele porque com ele, muita coisa do PHP é abstraída, então a gente consegue desenvolver e focar no produto de uma forma muito produtiva, porque muitas coisas são facilitadas com o Laravel e a gente, mesmo no processo de facilitar, quando a gente coloca na balança, faz o trade-off, a gente vê que vale muito a pena usar o Laravel. É um framework incrível. Tá, vamos um pouco mostrar sobre o Laravel aqui. Essa é aqui a página do Laravel, que explica o que ele é um pouco. Então, se vocês quiserem, podem ver com mais calma aqui como funciona. Mas eu vou passar para alguns pontos principais aqui do framework. E uma coisa que eu gosto muito, eu lembro que nessa versão não dão tanta atenção para isso. Mas acho que quando eu comecei no Laravel 9, uns 2, 3 anos atrás, era bem grande, assim, era bem destacado, era até outra LP, mas era bem destacado a questão de isso aqui. O Laravel é feito para artesãos web. E, pô, na época eu pensei, nossa, cara, que legal. Porque a gente, como deve, a gente tem um carinho no nosso código, né? E o Laravel respeita isso. Ele é bem escrito, ele é uma linguagem. É um processo gostoso de codar. Porque você coda rápido e porque tudo se, como eu falei, é uma engrenagem que gira muito bem sozinha. Então, vamos lá um pouco mostrar algumas ferramentas. Aqui tem um videozinho explicativo que o pessoal fez, vale a pena dar uma olhada. Aqui mostra algumas empresas que fazem projetos com Laravel, são empresas gigantes, The New York Times, Marvel, Pfizer, a da vacina, então bastante empresa gigante faz projeto com Laravel. Então, vamos falar um pouco sobre o ecossistema, que é um ponto que eu listei aqui, que é uma das vantagens do Laravel. O ecossistema tem muita coisa legal criada, integrada com o Laravel. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Tem esses pacotes aqui que a equipe do Laravel fez. A maioria que eu já usei, vou falar de alguns só para ficar claro. Por exemplo, o Sanctum, ele é uma autenticação de API, então a gente consegue criar API com Laravel, sei lá, em 10 minutos a gente faz uma rota de API bem simples, mas que funciona. O Laravel facilita muito isso. O Echo serve como WebSocket, então a gente consegue estar sempre, por exemplo, vamos criar um chat como se fosse o WhatsApp. O Echo é a ferramenta perfeita, porque ele é um WebSocket e é bem fácil de usar ele também. Até porque, uma coisa que, até dando um spoiler aqui, que o Laravel tem, como o Laravel é um framework back e front-end, dá pra gente, se eu quiser fazer um sistema monolito, eu consigo. Mas se eu quiser fazer um repositório, o back-end e um repositório front-end, eu também consigo com os starter kits. Então, no mesmo projeto, eu posso ter o React rodando no front, Laravel no back em um repositório só. Então é uma coisa que eu acho bem interessante no Laravel, que ele permite tudo isso. E o React Framework PHP, que é o Laravel, e o JavaScript, que é o React ou o Vue, eles são integrados através do Inertia. Enfim, isso aqui é um pouco mais avançado, a gente não vai conversar disso nesse curso, mas o ecossistema tem muita coisa. Então, por exemplo, tem esse aqui que a gente vai usar, que é o Pint. Ele serve para deixar o código bonitinho, para padronizar. Tem o Pinant, que serve como feature flag, para a gente passar nos nossos produtos. É bem interessante também. E tem os produtos que a equipe do Laravel criou para dar uma monetizada também, para facilitar e, de novo, integrar essa engrenagem.
Tem a Cloud do Laravel para você hospedar. Tem o Laravel Nova, que é como se fosse, de um modo meio porco, é como se fosse um WordPress, assim, que você consegue ter um painel administrativo. É bem interessante também. E tem outros fora da equipe do Laravel, como Filament, tem bastante opção fora da equipe do Laravel. Então ele é um ecossistema que não é egoísta, assim, de tipo, se a gente criou, esse é o melhor e todos os outros são ruins. Não, a comunidade é bem ativa. Que é o próximo ponto aqui. O Starter Kit, a gente já falou, a comunidade é bem ativa. O pessoal que trabalha com Laravel, até saiu uma pesquisa recente que quem trabalha com Laravel normalmente quer continuar trabalhando com Laravel, porque é uma comunidade bem unida e tem bastante projeto legal. Outro ponto que é bem interessante no Laravel é a documentação. Isso aqui eu já vi alguns cursos de Laravel e todo mundo elogia a documentação do Laravel. A documentação é muito boa e facilita quem está aprendendo consegue, pô, não sei muito. Cara, lê a documentação que tu vai conseguir se guiar, beleza? Então a gente, com certeza nesse curso a gente vai passar bastante na documentação, mas, pô, se a gente fosse fazer um curso lendo toda a documentação aqui, ia demorar horas e horas, porque é gigante a documentação e muito bem estruturada, beleza? Foco no produto, isso é uma coisa que eu já falei, que o Laravel abstrai muita coisa do PHP. Então, pô, se a gente fosse acessar um banco de dados no PHP, é muito mais trabalhoso com PHP puro, e a gente tem esse trade-off de usar o Laravel e facilita muito. Então a gente pode focar em desenvolver para o nosso cliente ou para a gente mesmo e entregar de uma forma mais rápida. Então, esse é uma outra coisa que eu sou suspeito para falar do Laravel, porque eles abstraem de uma forma que não fica muito preguiçoso, sabe? E a gente ainda tem controle sobre o nosso código. Algumas empresas que usam o Laravel, Disney, New York Times, Pfizer, a DevBox, que é a empresa que eu trabalho, eles usam Laravel também, então é bem interessante. Várias empresas grandes do Brasil e do mundo utilizam Laravel. Tá, legal. Falei um pouco do Laravel, porque eu gosto tanto, mas agora eu vou falar um pouco sobre o projeto que a gente vai criar. O projeto que a gente vai criar é uma coisa uma coisa que eu até pensei que eu precisava, e daí eu já aproveitei esse curso para juntar o útil ao agradável, que é um traqueador de hábito. Então, por exemplo, é uma coisa que eu quero ler todo dia, só que eu não sei se eu li ontem, se eu li anteontem, e eu queria ter um log disso, eu queria ter um acompanhamento desses hábitos. Não só, por exemplo, tem gente que é de rezar, eu queria rezar todo dia, daí você vai poder criar os seus hábitos e dar uma olhada se está tudo bonitinho. Então, quais são as funcionalidades desse que eu vou fazer? Eu vou até dar um spoiler aqui mostrando. Isso aqui é como se fosse uma LP, só para a gente mostrar, porque como eu falei, a ideia do curso é criar um projeto completo. Então, a gente vai criar um LP, vai criar um sistema de login, você só vai logar com sua senha, obviamente, e você vai ter todo o traqueamento de dados. Então, a gente vai trabalhar com banco de dados, a gente vai trabalhar com queries, enfim, eu não vou deixar essa aula muito cansativa, mas a gente vai fazer bastante coisa legal e a gente vai ver que o Laravel facilita bastante o nosso processo de desenvolvimento. As funcionalidades do sistema vai ser um cadastro de hábitos personalizados, então você vai poder criar o seu hábito. Eu quero beber 2 litros de água todo dia. Então você cadastra lá, cara, beber 2 litros de água todo dia. Check-in diário com um clique, então, pô, bebi meus 2 litros, vai lá e dá um clique, já vai estar um pontinho no GitHub. Check-in diário com um clique, grid de contribuições. Isso aqui talvez não seja muito claro, mas eu vou até mostrar o Figma aqui. Eu quero fazer uma coisa assim, ó. É como se fosse isso aqui, como se fosse aquele gridzinho do GitHub. Então, todo dia tu deu um check, vai estar verdinho. Tu não deu nada, vai estar um cinzinho aqui. Só pra gente, ao longo do tempo, ter uma visualização dos nossos traqueamentos. Então, você vai poder escolher a cor, vai poder escolher sua tarefinha, enfim. No Figma, eu vou ser bem sincero que eu ainda não finalizei. Não sei se vai ser SY, mas vai ser alguma coisa parecida com isso. Com certeza vai. Estatísticas e streaks, então vai ser... Quando a gente salvar isso no banco de dados, a gente pode fazer como o Duolingo faz, de colocar, você está tantos dias em sequência.
Enfim, essa lógica a gente vai aprender a fazer também. Então, a gente também vai fazer uma landing page mais dashboard. Landing page para o usuário não logado e um dashboard para a gente ver. Vai ter um sistema de autenticação completo. Então, eu vou ensinar a gente fazer um... Nesse primeiro momento, não vai ter login com o Google, nem nada do tipo. O Laravel até tem umas ferramentas que facilitam isso. Vou até mostrar aqui que é o Socialite. Mas nesse primeiro momento não vou usar, mas nada impede da gente usar num segundo momento e ter um módulo extra de integrações com Google, GitHub, enfim. Isso é bem tranquilo de fazer também. O que tu vai aprender nesse curso? Sistema de rotas no Laravel. A arquitetura dele é um sistema de MVC. Então, a gente tem o model, o view e o controller. Não precisa anotar isso, a gente vai passar por isso depois. Mas a gente vai aprender o sistema de rotas, o que são, como usar, o controller, por que a gente tem um controller, o que são as models e como usar, as migrations, o template blade, que quem já tem um domínio de HTML e CSS vai tirar de letra, porque blade é como se fosse um HTML com superpoderes. A gente vai usar o Eloquent ORM, vai ter um sistema de autenticação, vai ter um sistema de policies, ou seja, se um usuário não for admin, ele não consegue fazer tal coisa. Isso é uma coisa bem importante em, sei lá, 90% dos projetos que eu faço tem que ter um sistema de policies. E vai ter também um sistema de validação, beleza? Para o curso, é importante que algumas coisas você já tenha na sua bagagem aí. Se tu não sabe o básico de HTML e o básico de CSS, é bom dar uma olhada aí em 1, 2 horinhas, tu vai ter noção disso. Por quê? Porque como o foco do curso é, é a programação, esse layout eu não vou te obrigar a fazer. Eu vou deixar um commit ali, tu pode simplesmente ir lá e copiar o commit. Mas eu vou deixar gravado também, então é bom que tu tenha uma noção do que está sendo feito. Então, todos os cursos, aulas vão ter um commitzinho para tu não se perder, mas de qualquer forma também é interessante você saber o que a gente está criando aqui, qual classe a gente está passando, por quê, beleza? Também não vou ensinar a instalar um PHP na máquina, no Laravel precisa que tenha um PHP. Na próxima aula eu vou ensinar como a gente começa um projeto Laravel, mas eu não vou ensinar como ter o PHP na sua máquina e nem o Composer. Então, é ideal, eu vou até colocar esse disclaimer aqui, que é necessário que tenha o PHP e o Composer na máquina, beleza? Por fim, para a gente finalizar essa primeira aula aqui, que na verdade é aula zero, né, porque a gente não fez nada, mas alguns avisos importantes que eu lembro que quando eu comecei o curso do Gustavo Guanabara, né, ele falou uma coisa que é bem interessante, que, cara, tá fazendo um curso de Laravel, você tá fazendo um curso de qualquer coisa, é interessante que seu foco seja 100% nisso. A gente vai estar no YouTube, então é muito fácil a gente dar um alt tab, a gente ir para outro vídeo. E é bem importante que, cara, se eu tô falando alguma coisa no curso, tenta prestar o máximo de atenção e depois tu escreve código, nem que tu tenha que rever a aula 2 vezes. A capacidade de absorção sua vai ser bem maior se a gente fizer desse jeito. É isso. Fica esse acordo firmado entre nós, porque dessa forma tu vai conseguir aprender bem mais e eu vou conseguir ensinar bem mais. Então, é isso. É isso aí, pessoal.